Juízes, capítulo de número 6, verso de número 12, que nos diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Podemos assentar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, irmãos, ela é linda e maravilhosa. Por quê? Porque o povo de Israel está padecendo, está sofrendo perseguição. Ele está sofrendo com o povo de Medianita e os seus aliados, que toda vez que o povo planta, toda vez que está para eles colherem o fruto da terra, vem o inimigo e massacra, pisa, tira, rouba, destrói o fruto da terra. E com isso o povo de Israel vai empobrecendo, ou seja, ele vai começando a passar fome, vai apertando o mantimento, vai apertando as comidas dentro de casa. E o que ocorre é que muito crente só lembra do seu Senhor quando a porta começa a fechar, quando o mantimento fecha, começa a faltar o pão de cada dia. Aí o crente lembra que ele tem o Senhor, aí ele volta a orar, aí ele volta a jejuar, aí ele volta a falar com Deus, ele volta a ter intimidade com Deus, começa a ter bonança, ele pensa que está tudo bem, ele ora menos, jejua menos, busca menos, começa a estar ocupado para estar na consagração da doutrina, na escola dominical, ele começa a ter grandimento, ele começa a ter rendimento, e ele já não vai mais buscar o Senhor, porque ele tem fartura. Aí o que o Senhor faz? Ele começa a fechar a fartura. Para quê? Para que ele não te perca, para ele não te perder. Você vai passar por uma prova, você vai passar por necessidade, para ele não te perder, e para você buscar a face dele, você vai começar a ver as coisas apertarem. A palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel está plantando e está perdendo a plantação. E eles começam a ficar empobrecidos, ou seja, está tendo falta dentro de casa. A casa deles que antes tinha fartura, está tendo falta. Por quê? Porque a gente confunde, a gente acha que fartura é abrir o armário e ver tudo o que nós necessitamos. Mas fartura é o Senhor não permite nada faltar na nossa casa. Fartura é o Senhor prover aquilo que nós temos necessidade. A fartura vem quando o homem de Deus se levanta, olha para a mulher viúva e diz: pode fazer o bolo, porque a farinha da panela não vai se acabar. Nem só um pouquinho, ela está esperando morrer, ela não espera mais nenhum milagre, mas chegou o homem de Deus e junto com ele chega o milagre na sua vida. E hoje o Senhor está aqui com homens e mulheres de Deus para trazer um milagre na sua vida. Então creia, recebe essa palavra. O homem está malhando trigo no lagar. Entende uma coisa? Está tudo errado. Está perdendo a plantação e já não tem mais nem lugar para malhar o trigo, porque malhar o trigo exige um lugar amplo e espaçoso, exige chão reto para que ele possa bater o trigo e sair a semente, separar a semente da colheita. Ele precisa de espaço, mas toda vez que ele está no espaço, o inimigo rodeia e destrói o que ele tem. Então o homem e a mulher de Deus ligada já começa a planejar uma estratégia para vencer a Satanás. Você está passando por pelo que você está passando pelo vale, porque o Senhor está querendo que você tenha estratégia. O Senhor está querendo que você levante a tua cabeça. Não temos seu inimigo. E começa a planejar uma estratégia para sair da situação que você está. Talvez a sua estratégia seja 7 dias de monte, talvez 7 dias de jejum, talvez um dia, 1 hora, 12 horas de busca incessante. Eu não sei qual é a tua estratégia, mas Jesus está te dizendo: levanta-te, coloca-te de pé, porque grande é a sua jornada.
acabou, porque o diabo se ergueu, porque o inferno está contra você, porque alguém não gosta de você, como foi dito. Não se preocupe, porque trevas não tem comunhão com luz. Então não se preocupe com quem não gosta de você. É que sua luz está brilhando e ela incomoda quem está na treva. A luz não brilha, quem está na treva se incomoda com a luz. E o Senhor te chamou para que você brilhe, para que você brilhe, para que você brilhe. Mas tem um problema para quem brilha. É porque quem brilha não pode colocar debaixo do velador. Ele tem que colocar lá em cima para iluminar tudo. Então quem não procura, quem não está gostando de você, não se preocupa. É porque você está mostrando para quem está escondido que ele está errado. E Jesus está dizendo: põe a casa em ordem, põe a casa em ordem, conserta a casa, coloca as coisas no lugar. Elias, antes de fazer o fogo pegar, primeiro o altar tem que ser reparado. Não tem fogo sem altar reparado. Mas quem está desligado não entende o que você está fazendo. Olha só. Porque Elias está colocando tudo no lugar. Está tudo desarrumado. E para completar, Elias pede água. Primeiro, está sem chover 3 anos. Segundo, a água está sendo escasso. Então, 3, tem um problema. É que a água impede o fogo de pegar. Mas só impede para o inimigo. Porque para homem e mulher de Deus não tem nada que impeça. Só impede para quem está desligado. Porque para homem e mulher de Deus não tem dificuldade. A presença vai estar caminhando com você. O inimigo vem, pisa, rouba, esmagalha, tira a esperança, tira o sorriso, põe a tristeza. O inimigo vem e tira o orgulho de Israel. E lá sozinho, fazendo a diferença quando todo mundo está chorando. Lá sozinho no canto, fazendo a diferença quando todo mundo está tristonho. Tem um homem, ele é o menor da casa. Jesus está nos traindo por isso. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir. Jesus usa os pequenos mesmo. A palavra diz, irmão, que aquele que a si mesmo se humilha, o Senhor o exaltará. Não é Satanás que vai te humilhar, não é o seu irmão que te humilha, é você que vai se humilhar debaixo da potente mão de Deus. O inimigo está atacando e Gideão, ele vai lá e vai malhar trigo num lagar. Está errado. Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de fazer suco. É lugar para espremer uva, é lugar para espremer azeitona, é lugar para tirar o líquido do sólido. Agora Gideão, ele olha para lá e começa a separar a semente da palha no lugar onde não é para separar. O lugar, ele é apertado, é pequeno, é difícil. Imagina fazer aquilo escondido no lugar que não tinha como fazer. Não era para fazer aquilo ali. Não tinha condições. Mas sabe, quando Deus te dá uma estratégia, não adianta dizer que não dá, porque vai dar. Quando Deus nos dá uma estratégia, alguém pode dizer pra gente: você é louco, você está confuso. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo diante do rei Herodes e diante de Festo. Ele começa a sua defesa dizendo: eu não fiz nada para que esses homens me prendam. E Festo se levanta e diz: tanta lepra te deixou maluco, Paulo. E ele diz: eu não estou maluco, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará. Ele tem tanta autoridade que ela diz: chega, para, porque até a mim tu vai acabar convertendo. Quem quer te calar não é Deus, é o seu inimigo. Quem quer te calar não é Deus, é o inimigo da sua alma. Porque se você abrir a boca, Jesus converte, Jesus vai mudar a história. Se você abrir a boca, Jesus vai mudar a vida de alguém. Então não se cale, não permita se calar, mas levanta da glória, muda a tua história.
abandonaram o seu Deus. Vocês querem milagre, mas o que está acontecendo é culpa de vocês. Vocês abandonaram os princípios, abandonaram as ordenanças, abandonaram os mandamentos, abandonaram o que Deus mandou. Vocês estão levantando poste a Acera, vocês estão levantando altares a Baal, e agora o Senhor está dizendo: coloque abaixo, põe para baixo, destrói, arranca, então você verá o socorro. Chama a atenção do povo. Qual o problema? O povo escuta. Sabe o que o povo faz? Nada. Está chorando porque não tem milagre. Está chorando porque o inimigo está esmagando. Está chorando porque não tem mantimento. Deus levanta o profeta e o que o povo faz? Continua chorando. Mas tem um problema. Para frustrar os planos do inimigo, tem um problema. Lá sozinho no lagar tem um homem fazendo a diferença. Eita glória. Lá sozinho, enquanto o povo chora, reclama e fala que a culpa é de Deus e fala que a culpa é de todo mundo, tem alguém sozinho fazendo a diferença. E aí vem o mistério, porque Deus não está preocupado com a multidão, Deus não está preocupado com muito não, é apenas poucos que fazem a diferença, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não é com o mundo que Jesus vai fazer o teu milagre. Às vezes é só você e Deus, às vezes é só você, meu amigo, é só um milagre acontecer na tua vida para mudar a história. Ele está lá palhando trigo no lagar. Aí o anjo do Senhor aparece a ele e diz: olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu gosto até de usar: o Senhor é contigo, varão corajoso. Por quê? Porque exigia muita coragem para fazer o que ele estava fazendo. Já que o inimigo estava cercando. Só que ele estava escondido. E dizer que alguém que está escondido tem coragem é muito difícil, porque ele está escondido. E quem se esconde não é corajoso. O corajoso enfrenta as situações. Só que ao mesmo tempo que ele está escondido, ele também está enfrentando as situações. Ele apenas está com uma estratégia. E essa estratégia dele é: não vou permitir que o diabo roube o meu mantimento. Eu não vou permitir que o diabo se levante e saia vitorioso contra mim. O diabo não vai se levantar e não vai roubar a minha vitória. Ser forte, corajoso e valente. Glória a Deus. E ele está lá, malhando trigo no lugar que não devia. E eu fico imaginando, irmãos, que como deve ter sido difícil, já que existe espaço para bater a palha, e ele dentro de um tanque fazendo aquilo. Aí eu fico imaginando, se fosse ele, e se fosse a igreja, será que a gente ia fazer igual o povo, 99%? Ia ficar reclamando: não vou fazer isso que não dá não. E eu vou mais. Não, você não está vendo que você não dá, rapaz? Você não... Aí eu conjecturo aqui entre eu e Deus, assim: será que ele até chamou ajuda e alguém disse para ele: você é boba, primeiro que o inimigo vai te achar. Sempre tem um pessimista na história da nossa vida, né? Sangue, fogo e sinal de fumaça, como eu brinco lá na igreja. Sempre tem. Olha, eu brinco lá, todo mundo que lá na igreja sabe que eu posso, toda a pregação usa o mesmo tema. Ó. Sempre tem do nosso lado a hiena do Zé Colmeia. A hiena do Zé Colmeia é aquela que diante da situação ela diz: ó vida, ó céu, está sempre reclamando. Sempre tem alguém do nosso lado que não está ligado onde nós estamos, não está vendo o que nós estamos vendo, não consegue perceber o que nós percebemos, e ainda quer matar a nossa fé, e fica: ó filho, ó céu, não vai dar certo não vai dar certo não. Mas quem é corajoso a se levantar, não vai receber a palavra negativa, vai se colocar de pé e vai dizer: eu sei quem está por mim, eu sei quem está por mim, e eu sei que o meu Redentor não dorme. Ele é poderoso, ele é valente, ele é indestemível,
existe a parte, eu gosto de falar isso, existe a parte dele, existe a sua parte. A parte dele era proteger ele no lagar. E a parte do homem era malhar o trigo. Entenda uma coisa. Ele está lá malhando o trigo. O anjo se apresenta para ele e diz: varão valoroso. E ele diz o seguinte: eu de valor? Tem certeza que é comigo? Eu de valor? Não, eu sou o menor da casa. Eu de valor? Peraí, a casa é tão grande. Tem muitos maiores e melhores do que eu. Tem muitos mais importantes do que eu. Meu pai é grande, meus irmãos é grande. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou o último, eu sou pequeno. Ele está esquecendo do filho de Jessé. Ele está esquecendo. Ele está esquecendo que para Deus ele não está preocupado com o que os homens estão vendo. Ele não está preocupado com o que os olhos estão vendo. Ele está vendo além. Ele sabe além. Eles têm o controle. E ele está lá. Ele é o menor da casa. E o anjo diz para ele que ele é de muito valor. O menor da casa nunca teria tanto valor. O mais precioso é o primeiro. Ele é o que vai herdar tudo. Ele é o que vai comandar a casa. Ele é que vai vir primeiro. Ele é que é o comandante. Ele é que está na frente. Só que Jesus não está preocupado com as liturgias da casa. Jesus não está preocupado com as liturgias do mundo. Ele não tem. Ele é todo poder. Ele sabe como faz, na hora que faz. E como foi cantado aqui nesta noite. Ele nunca chega atrasado. Ele chega na hora. E ainda que alguém diga assim: já era, já tem 4 dias morto. Ele diz: Lázaro, sai para fora. Sai para fora. E não importa o que está impedindo, vai soltar. E Lázaro vai sair para fora. Gideão recebe a palavra e ele diz que ele tem valor. Só que Gideão, irmãos, igual a mim, a você, é ser humano. Está vendo a situação avessa. Está escondido malhando trigo. E aí o anjo diz que ele tem valor e que Deus irá levantar ele para livrar a casa de Israel. A primeira coisa que ele faz é igual a Moisés: quem sou eu? Eu não eu. A gente tem essa mania, né? Deus conta comigo e com você para fazer um algo e a gente quer logo que Deus chame outra pessoa. O que a gente não bota de dificuldade para fazer a obra de Deus? É vergonha, é trabalho, é filhos, é tanta coisa que a gente coloca de empecilho, de pedras no caminho para fazer a obra. Mas o Senhor, irmãos, Ele está vendo aonde eu e você não está vendo. E Ele não permite ser dividido com ninguém. Deus não permite. Deus te levantou. Ele primeiro te chamou. E depois de te chamar, Deus te escolheu no meio da multidão. Olha só. Ele primeiro chama. E depois Ele escolhe. Eu sempre digo uma coisa: o que importa o chamado? O que é o chamado? O chamado não é nada. E não importa nada. Porque muitos são chamados, porém poucos é que são escolhidos. Tem gente brigando por chamado. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. O pastor não entende o meu chamado. Está brigando por chamado. Está batendo cabeça por chamado. E por causa da briga está impedindo de ser escolhido para fazer algo maior. Porque está brigando pelo que não importa. Está brigando pelo que não tem valor. Está brigando pelo que não importa, igreja. Briga pelo que não tem valor e perde aquilo que realmente importa, aquilo que realmente interessa. Eu não quero só ser chamado, eu quero ser escolhido. Eu não quero só ser chamado, eu quero ser escolhido. Porque quando nós somos escolhidos, olha só, tinha um povo todo te orando e chamando e pedindo: livra-nos. E lá no lagar de alguém que estava fazendo a diferença. E foi aquele único que Deus levantou, que Ele escolheu para fazer a diferença. Foi um.
Só que quando ele recebe a palavra, e o anjo fala com ele, ele diz o seguinte: então tá bom, se és comigo, então fique aqui porque eu vou fazer um teste. Eu quero dizer um problema, vou falar uma coisa para a igreja: não é problema você fazer teste com Deus. Não. Moisés fez, e quem foi Moisés? Maior libertador, maior juiz, maior entre todos, estão até hoje brigando por quem foi Moisés, que Moisés é maior. De tanta coisa que Moisés fez, porém Jesus disse que até o maior lá será o menor. Ele fez muita coisa, glória a Deus por isso, aleluia, que Deus usou o nosso irmão, mas também quer usar você. Deus também quer que você faça a diferença na vida de alguém. Pode até não ser de um povo, de uma cidade, de um país, mas vai fazer a diferença dentro da sua casa, na sua vizinhança, na sua igreja. Não, Deus vai fazer a diferença com você, com uma pessoa, mas essa uma pessoa vai alcançar a salvação, porque Deus te levantou em Jesus. E é isso que importa, irmão, porque a multidão caminhava apertando Jesus e procurando sinais de maravilha, mas era só 12 que ele escolheu. Mas era muita gente que estava com ele. Era tanta gente que estava com ele. No discurso que ele deu, ele disse que aquele que não come, aquele que não bebe, não tem parte com ele. É uma palavra tão simples que eu olho assim, não vejo nada demais. Eu entendo que se eu não como, eu vou ficar com fome. E a gente com fome, a gente desfalece e morre. Fica fraco, língua. O que engorda é alimento, sim ou não? O que engorda é alimento, quem não come emagrece. E quando Jesus diz que aquele que não come, não bebe, ele está dizendo: você não tem parte e nem vida comigo. Mas 70 discípulos não entenderam e voltaram para trás, porque disseram: dura esta palavra e pode suportar. Mas 12 suportaram a palavra e ficaram do lado dele. E Jesus ainda olha para eles e diz: e aí? Voltaram. E você, Pedro, quer ir também? Aí Pedro olha para Jesus e eu vou para onde? Você só tem caminho de vida. Eu seguir quem está errado, eu vou seguir quem está certo. Eu vou seguir multidão, eu vou seguir quem faz a diferença. Eu vou seguir quem está desligado, eu vou seguir quem está ligado. Eu vou ficar andando com quem não entende, eu vou andar com quem entende. O problema, irmãos, é com quem nós andamos. E aí a Bíblia diz que o espírito da treva é mais prudente do que da luz. Por quê? Porque o mundo tem um ditado: antes só do que ao acompanhado. Mas o crente cisma de andar mal acompanhado. Diz que é espiritual, mas quer andar com carnal. Diz que é do manto, que é do mistério, mas só quer andar com quem está escarnecendo o manto do mistério. Diz que Deus usa quem faz acontece, mas só quer parar com quem escarnece. O problema é com quem nós estamos andando. E o mundo tem novo ditado que diz: diga-me com quem tu anda. O problema é que nós estamos andando com carnal e queremos ser reconhecido como espiritual. O problema é que nós estamos andando com quem não entende e queremos fama de quem entende. Estamos andando com todos e queremos ser conhecidos como sábio. Ei, para com isso, seleciona com quem você está andando. Se você é espiritual, anda com o espiritual. Vai andar com quem está buscando no monte e quem está enchendo o vaso de azeite. Se você é espiritual, vai andar com quem é espiritual, igreja. Olha, Gideão está passando a mesma coisa que todo mundo, mas ao invés de reclamar, ele está malhando o trigo. Deixa reclamar, deixa falar o que quiser. Faça você a diferença na sua história. Enquanto estou em casa chorando, vem clamar ao Senhor. Bota o teu joelho em terra, dobra o seu joelho e vai falar com Ele, porque Deus tem resposta para mim e para você.
7 anos o povo está passando na moeda. A gente não consegue passar nem uma semana, a gente já reclama. Já quer abandonar. Tem uma semana de prova, já está dizendo, o túmulo do quadro eu desvio. Verdade, pai, aleluia. Não deu não assim, não. Tu vai passar no que tiver que passar. Tu vai passar onde tiver que passar. O que seria do vale se Ezequiel chegar lá? O que seria do deserto sem Moisés, sem Arão, sem Miriam tocando o tamborim? O que seria dos homens e mulheres que ficaram e procuraram em Deus a solução? Se não fosse os juízes, se não fosse Débora, se não fosse o Ruth, o que não seria sem aqueles homens que fizeram a diferença, aquelas mulheres que se levantaram. Baraque está com medo. Aí Deus tem que levantar uma mulher para fazer a diferença. E ainda diz para ele o seguinte: como tu é covarde, Deus vai dar o teu inimigo na mão de outra mulher para fazer a diferença quando você se cala. Eu sempre ensino na igreja uma coisa: tu não quer fazer a obra não? E eu não me preocupo. Primeiro que eu não sou dono da obra. Dono da obra é quem? E Deus não vai deixar a sua obra sofrer só porque você se acha especial. Porque especial é só Ele. Nós somos substituíveis. Moisés morreu e levantou Josué. Josué morreu, levanta Caleb. Vem outro. E outro. Você não vai fazer a obra não? Sabe o que Jesus vai fazer? Vai fazer você sentar para que outro levante e faça a obra que você deveria fazer. Você vai ter que ver alguém fazendo aquilo e você era pastor corajoso fazendo. Você vai ter que ver que alguém vai prosperar quando você não conseguiu. Você vai ter que ver alguém sendo usado quando você parou. Aí você vai ter que culpar todo mundo, o vento, o mar e a tempestade. Mas não esquece que lá na polpa tem alguém que não tem medo. Tudo acontece na nossa vida, não se preocupa não. Talvez você até reclame e olhe para o espelho e diz: ninguém sabe o que eu passo. Só eu e Deus. A gente não é especial pelo que a gente passa. Nós não somos especiais pelo que nós passamos, igreja. Nós só somos especiais pelo que nós vencemos. É as nossas vitórias que marcam a nossa história. Ninguém quer contar a história de perdedor. Ninguém quer contar a história de quem parou. A gente sempre lembra da história que Davi derrotou o gigante, mas poucos lembram que Davi passou matando o urso, leão, quando ninguém via. O que é visto é que é lembrado. Quando não é visto, não é lembrado. Mas eu quero te dizer uma coisa: ao Rei dos Reis, ao Eterno, ao Emanuel, ao Deus conosco, nada escape, tudo dá no seu controle, e até a tua história sozinho Ele vai contar. Ao Emanuel, ao que vem, e Ele vem, como foi dito aqui: eu vou para o Pai, mas vou mandar um Consolador. E Ele disse: eu digo que foi é porque eu voltarei. E se eu volto é porque eu vou buscar vocês. Porque eu quero que vocês estejam comigo onde eu estou. Jesus é para tanta gente que quer a gente perto dele. O problema é que a gente se distancia. E para fechar, irmãos, eu não gosto muito de dialogar não. A Bíblia fala que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Eu só quero que eu e você nessa noite guardemos uma palavra. Uma pessoa pode fazer a diferença quando muitos se calam. Uma pessoa pode fazer a diferença quando todo mundo cruza os braços. Uma pessoa, o mundo está dizendo que uma andorinha não faz verão, mas uma começa tudo. Uma dá o início, uma dá o pontapé, uma começa a história. E eu quero dizer para você nessa noite: seja você malhando trigo no lagar, e ainda que todo mundo não te entenda,
não se preocupa. Ele te entende, Ele sabe, Ele está vendo. Lá no lagar, quando o inimigo não via, quando os amigos não estavam lá, o anjo do Senhor foi visitar, porque Ele não te deixa só. Confia nele. E o mais que ele fala. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.